Olá, estudante. Seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do futuro do varejo, futuro das cidades e como é que o impacto hoje do comércio digital, juntamente com as estratégias de marketing, vai mudar o nosso cenário daqui para frente. Então, o principal objetivo da nossa videoaula é apresentarmos alguns apontamentos conectados, logicamente, ao desenvolvimento urbano, imaginar que a cidade é um artefato construído de pessoas para pessoas. Como é que esse processo, ao longo do tempo, foi impactando, primeiramente, o marketing e, no ano seguinte, outros campos do marketing, principalmente o marketing nacional, justamente porque, conforme a cidade ela vai se transformando, ela vai se tornando mais complexa e, obviamente, as relações financeiras, ou seja, o comércio, também ganha uma relevância, né? Ele se torna muito mais importante dentro da própria sobrevivência dessa cidade, junto às demais que ficam ao seu entorno. Então, na áudio, eu vou falar um pouquinho mais essa questão da mudança com relação à feição das cidades, que foi acontecendo com o passar do tempo, né? O que nós tivemos lá no início, né, quando nós deixamos de sermos nômades, começamos a construir os primeiros centros urbanos, e hoje nós temos as megalópolis, marcadas fortemente pelos shopping centers, que são o símbolo máximo, por assim dizer, do varejo. E como é que o comércio hoje digital, o e-commerce, juntamente com o campo do marketing, vai trabalhar essa relação? Haja vista que o shopping, da mesma maneira que ele recebeu uma série de benesses por conta da revolução digital, em alguns casos ele se sente um quanto ameaçado por conta dessas relações que se dão no cyberespaço. Então, como a gente muito bem sabe, o marketing é um campo de estudos que não para de crescer, a gente percebe isso de maneira cada vez mais intensa, até mesmo por conta da chamada revolução digital / sociedade da informação, que é o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, a revolução digital promoveu uma intensificação das características da chamada sociedade da informação, de tal maneira que a questão central que eu queria que você agora pensasse um pouquinho, professor, é o seguinte: a partir do momento que você tem um crescimento urbano cada vez mais explícito, e isso, né, acaba de certa maneira sendo conectado a fenômenos como a globalização e bem como a internacionalização dos mercados, só que daqui a um tempo muito curto, né, como já vem acontecendo de maneira um pouquinho mais intensa em outros países, só que mesmo no Brasil ou em nações que não têm uma tradição tão forte dentro do planejamento mercadológico, shopping centers, bem como as próprias cidades vão estar começando a pensar em estratégias, aí sim, de marketing internacional. Então, qual que é a nossa ideia, né? Quer dizer, hoje, nós temos que imaginar que o marketing é uma disciplina de cunho eminentemente estratégico. Nós não vemos o marketing, o que nós vemos são as ferramentas do marketing, a comunicação, a publicidade e outras áreas correlatas, né? E a ideia principal do marketing, como vocês muito bem o sabem, é sempre fomentar um posicionamento, ou seja, uma imagem única e marcante, positiva, obviamente, na mente de uma determinada gama aí do que nós chamamos de targets, que são os nossos públicos-alvo. E, obviamente, então, o intento está conectado, óbvio, aos interesses de um ou mais grupos, né, porque eles vão financiar isso através de um recurso físico, dinheiro, ou através de algum tipo de troca, mas, obviamente, esse processo não é feito de maneira aleatória, de maneira randômica, existe uma intencionalidade por parte dele. E que, óbvio, né, isso acontece, né, porque hoje o marketing, logicamente, está mais estruturado, mas no passado você já via aí as diferentes vantagens que você pode obter em desenvolvendo um processo que vai fomentar uma imagem mais positiva na mentalidade de determinados públicos, os chamados aí targets, né? Então, para a gente começar essa apresentação, é importante que nós conhecemos um pouquinho aí da história, né, tanto do varejo quanto das cidades, até porque não tem como você dissociar um elemento do outro, para que na sequência a gente possa aí aplicar isso dentro da mercadologia, ou seja, dentro do marketing. Então, ao longo do nosso processo de evolução histórica, o centro da cidade sempre teve uma correlação muito intensa com o comércio, quer dizer, é o coração pulsante desse centro urbano, até mesmo porque, não só pelas relações comerciais de compra e venda, né, de produtos físicos, prestação de serviços e outros elementos mais, mas porque as pessoas circulavam naquele espaço. O networking, já desde a antiguidade, era algo muito importante, né? Então a ideia qual que é? Que você conseguisse, de alguma maneira, em vendo a cidade crescendo, mais produtos, mais comerciantes, mais concorrentes, óbvio, como é que eu vou fazer com que o meu produto se destaque perante os principais, vamos pensar assim, rivais naquele momento, como nós chamamos de concorrentes nos dias de hoje? É que nesse momento, de maneira muito incipiente, muito embrionária, que vai surgir aí o marketing. Conforme os centros urbanos eles vão se desenvolvendo, vão surgindo novas tecnologias que acabam, de uma maneira, aprimorando essas relações financeiras. Mas imagine que toda relação financeira, comercial, sempre é um ser humano
para com outro ser humano, mesmo quando ele representa uma organização, uma cidade ou outra pessoa jurídica. Aí nós temos a evolução tecnológica, segue escambo, metais, moeda, títulos de crédito. Até o momento que nós estamos aí com as chamadas criptomoedas. E quando você tem industrialização, que é um marco importante para nós dentro do marketing, as pessoas migram do campo lá para as cidades e os comerciantes eles têm literalmente um boom com relação a essas atividades, haja vista que eles percebem que eles poderiam vender tanto para as pessoas quanto para as indústrias, as próprias indústrias, os industriais também conseguem pensar, vou vender agora para o comerciante e para a pessoa física. Então, essa ideia do segundo, terceiro e primeiro setor dentro da economia das cidades começa a ter uma sinergia cada vez mais intensa. Os próprios shopping centers vêm a reboque disso, eles são uma evolução desses mercados mais antigos. É bacana que nós entendamos também essa relação, né? A gente vai, de uma maneira, utilizar isso, nós mercadólogos, no nosso dia a dia, as relações chamadas B2B e B2C, B2B, Business to Business, é toda a relação que está entre duas pessoas jurídicas, fomentada por pessoas, né, seres humanos tal como nós, e a B2C é quando uma empresa vende para o cliente final. Então, você pode vender tanto para outra empresa, daí sim, para comercializar para o cliente final, ou diretamente aí para ele. E o que está acontecendo hoje na atualidade? Qual que é a nossa inquietação hoje, né? Quer dizer, nós observamos uma forte conexão, logicamente, entre os shoppings e as práticas comerciais, muitas delas que se dão hoje dentro do formato digital, e isso, né, em termos conjunturais, da mesma maneira que facilitou a vida das pessoas, haja vista que você pode comprar muito dentro da sua casa, os shoppings, a partir desse momento histórico em diante, se vive uma grande encruzilhada. Né? Então, se por um lado a tecnologia nos ajuda, enquanto nos shopping centers, como é que eu vou fazer que a pessoa saia lá de casa e vá até o shopping center? E aí que vai entrar o marketing. A ideia central do marketing, é bacana que deixe muito claro, não é vender, não é comercializar, isso é uma consequência de um trabalho bem feito. O marketing quer gerar algum tipo de valor, algum tipo de vantagem. Então, o que o shopping está pensando hoje? Então, ao invés de simplesmente ser um espaço de comercialização, vamos trabalhar uma experiência. Vamos colocar uma academia, colocar um estacionamento mais confortável, vamos colocar um pool de lojas que, de fato, consiga entregar algo para a pessoa que ela não consiga ver lá da sua própria casa. Era aquilo que a Apple foi uma das pioneiras nesse sentido, quando foi lançada a Apple, né, a Apple Store, lá em Nova York. O próprio Steve Jobs falava isso desde o início, falava assim, eu não quero que as pessoas venham aqui simplesmente comprar o iPhone, eu quero degustar, é uma experiência, é um fomento de uma relação de fidelização futura. E, por fim, sobre alguns dados, para que você que possa aí, né, quem sabe, trabalhar nessa seara, ver o quanto que isso hoje é complexo. Em 15 anos, segundo dados da própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, tá ligado lá a entidades como a ONU, por exemplo, 85% do nacional vai se dar através de práticas de e-commerce. Isso é um processo inevitável, não tem como nós barrarmos. E aí? Como é que vai ser o futuro aí das cidades, dos shoppings, né, num contexto cada vez mais digital, quem de fato vai conseguir aí sobreviver? E não que essa seja a única tábua de salvação, vai sobreviver, logicamente, quem conseguir fazer infusão dessas estratégias mercadológicas e entregar algo único e marcante para as pessoas. E, por fim, imaginando que o futuro hoje caminha inevitavelmente para uma relação muito mais digital, tanto as cidades quanto os demais espaços de varejo, eu cito shoppings, mas vamos pensar os outlets, por exemplo, a ideia qual que é? Que você extrapole essa leitura financista, de você trocar a mercadoria por uma quantidade pré-determinada de dinheiro e, obviamente, você comece a trabalhar outros elementos focados na memórias afetivas, trabalhar a técnica do storytelling, que é contar uma história para que envolva as pessoas, para você cativar o coração desse nosso público-alvo. Então, e aí? Gostou da nossa conversa? Então, tenho certeza que esse conteúdo, de uma maneira, vai agregar bastante na tua carreira, tanto individual quanto profissional, bem como no mercado de trabalho, e eu desejo a vocês todos ótimos estudos.